Vindo aqui para mais um vídeo onde nós vamos conversar sobre o mercado, de forma que nós colhemos informações que estão aí disponíveis, elas são públicas. A partir dessas informações, nós fazemos um refinamento que nos ajuda a ter uma interpretação mais adequada e com essas interpretações nós chegamos à condição de tomar decisões mais ajustadas para a nossa carteira. No dia de hoje, dia 20 de setembro de 2023, vai finalizar a reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, que começou ontem e vai definir a nova taxa de juros. Mas nós não vamos falar sobre a taxa de juros especificamente, nós vamos falar como o mercado está se enxergando e o que ele coloca de informações para nós à disposição, de forma que a gente consiga enxergar um pouco mais à frente, uma vez que o mercado, evidentemente, ele vive de expectativas. E só para não dizer que não falei de juros, veja aqui no site Carta Capital, nós vamos conseguir verificar o que tem de expectativa em relação a essa reunião do Copom, Comitê de Política Monetária. Observe que a expectativa do mercado é uma redução da taxa Selic, que hoje está em 13,25%, para 12,75%. Bom, mas sobre taxa de juros, eu vou ficar por aqui e talvez a gente faça um vídeo mais à frente explicando as consequências dessa taxa de juros. Hoje o mais importante é a partir de informações como essa que nós encontramos no site da CNN, dê uma olhada aqui o que a gente consegue enxergar do ponto de vista da manchete. Veja que o mercado piora a sua projeção do déficit primário. Isso aqui está nesse boletim Prisma, ele é o boletim de setembro e é publicado pelo Ministério da Fazenda. O que acontece é que essa piora, ela contava antigamente com um déficit primário lá no final do ano, desse ano de 2023, em 104,6 bilhões e agora já chega a 106,5 bilhões. Note que essa reportagem da CNN, ela foi publicada no dia 14 de nove de 2023, hoje, como eu disse, é dia 20 de nove, portanto, cerca de 6 dias atrás. E depois eu encontrei essa informação que está nesse site chamado Market Makers, que também tem um podcast onde eu acompanho muitas entrevistas que são colocadas lá. E é curioso como, normalmente, as pessoas que lá comparecem, elas têm uma perspectiva mais positiva em relação ao Brasil. Mas dessa vez, a notícia aqui é que existem 4 motivos para não se empolgar com o Brasil. Essa é uma visão que foi feita pela Mar A7 através de uma carta que ela publica periodicamente. A reportagem aqui é assinada por Renato Santiago e ela foi publicada no dia 18 de setembro de 2023, portanto, na última segunda-feira. E o que tem de relevante aqui nessa reportagem, que eu acho que é onde nós vamos nos centrar mais? Veja aqui o cenário para o investidor brasileiro, ele parecia, e é curioso aqui como a gente tem o futuro do pretérito, né? Futuro do pretérito. É como se enxergava lá no passado o que hoje nós, que somos o futuro do passado, entendíamos. Lá atrás, as pessoas tinham uma expectativa de um cenário promissor. Então ele parecia, significa que talvez não seja mais tanto assim. Por que isso? Porque lá atrás a inflação ela estava dentro de praticamente a meta que foi estabelecida pelo Comitê de Política Fiscal, assim como a taxa básica de juros, que daí no caso é o Comitê de Política Monetária. Taxa de juros básica essa que começou a cair. Além disso, nós ainda tivemos o arcabouço fiscal e também foi mantida a autonomia do Banco Central. Entretanto, conforme nós podemos verificar na reportagem, de uns dias para cá, parece que o mercado financeiro começou a questionar se podemos mesmo dar como certo este céu de brigadeiro. Mesmo que a ociosidade da economia ela tenha diminuído, e diminuído com consistência, o desemprego tem caído, a taxa de desemprego, e o nosso PIB tem se mostrado bastante resiliente, mesmo com uma inflação mais baixa. Mas ainda assim, a Mara Sets encontrou motivos para 4 motivos para que talvez a gente não enxergue esse céu de brigadeiros. O primeiro dele se chama de causa e efeito. Eles chamaram de causa e efeito, porque
ele entende que ainda que exista uma coincidência temporal entre o aumento da taxa de juros e a redução da inflação, fica difícil afirmar que, de fato, essas duas questões elas estão correlacionadas. E aqui o raciocínio é relativamente simples. Quando você aumenta a taxa de juros, as pessoas buscam menos créditos e, eventualmente, se endividar menos também, e, consequentemente, elas deixam de consumir. E elas deixando de consumir, há uma maior exposição do que está sendo oferecido no mercado de produtos e serviços e, consequentemente, uma redução de preço. Por isso que, teoricamente, uma coisa levaria a outra, né? Como não está confirmada essa causa e efeito, talvez o que houve não tenha sido por essa razão. Tem um entendimento aqui de que essas taxas de juros restritivas, elas talvez não tenham sido suficiente para fazer uma abertura esperada do aquilo que eles chamam aqui, que é o hiato do produto, que é uma diferença entre o PIB real e o PIB potencial. O PIB real é aquele PIB que foi constatado, que chegou depois de avaliar todos os produtos e serviços do país. E o PIB potencial é aquele que, se tudo for colocado a pleno no país, se vai chegar nele. Então, o que acontece é que, quanto menor a diferença entre o potencial e o real, significa que menor é esse ato do produto e, consequentemente, a nossa economia vai estar a pleno. Como não foi constatado essa abertura do hiato, o que ocorre é que isso gera, então, uma ideia de que talvez não tenha, de fato, essa causa e efeito na taxa de juros e a redução da inflação. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto fiscal. A questão no aspecto fiscal, ela se dá desde o início desse governo, lá com a PEC de transição, chama de PEC de transição, mas ela já teve uns nomes bastante pejorativos, da gastância, kamikaze, teve uma série de coisas. Que o principal dessa PEC foi que ela terminou com o teto de gastos e também ela fez um aumento aqui, ó, nas despesas fixas em 1,7% do PIB. Consequentemente, o governo está, a partir dessa PEC, gastando mais, sem que houvesse uma contrapartida que pudesse levar ao efetivo aumento da arrecadação. E é curioso isso porque, veja que essa é a razão pela qual o hiato do produto ele precisa estar em consonância, mais próximo possível do que a gente tem de potencial, porque daí existe uma expectativa de aumento da arrecadação e, consequentemente, o governo anda na direção de redução desse déficit primário, sendo que lá no começo do governo ele pretendia até eliminar o déficit primário, zerar. No entanto, ele acabou mudando essa expectativa, acabou indo para 0,5% do PIB, ou seja, e conforme nós já vimos em vídeos anteriores, sem que colocasse razão nenhuma para isso, e atualmente ele já está subindo para 1, e há quem diga que ele vai chegar a 1,5, talvez 2. Então, o fim do déficit das contas públicas ainda está só na promessa. E lógico que isso retira expectativas otimistas. O terceiro aspecto é a questão política. Veja aqui, dentro desse parágrafo, você vai encontrar a palavra equilíbrio aqui 2 vezes. É em relação ao equilíbrio dos poderes. Para que haja esse equilíbrio, eles têm que ter uma consonância, mas ela não é só de cunho político, não. Ela também tem cunho financeiro, uma vez que, se você for verificar, o executivo ele está tentando administrar essa questão com a colocação de recursos para que as suas pautas sejam aprovadas através daquelas emendas, tanto as parlamentares quanto as emendas do relator. Isso aí, se a gente projeta no futuro, é necessário, e além, evidentemente, do pagamento, né, do funcionalismo, do judiciário, do legislativo e do executivo, no primeiro escalão, e logo abaixo o restante dos servidores públicos. E com isso, veja, a tendência de déficits continuados no futuro, porque para que isso tudo seja contentado, se retira quase 2% do PIB
Que vem de quem isso? Do chamado establishment econômico. E quem é o establishment econômico? São aquelas pessoas que de fato elas produzem riquezas, uma vez que o serviço público, o Estado, ele não produz riqueza, ele não produz valor nenhum. E no fim das contas, são esses que acabam pagando essas exacerbações em termos de endividamento ou até de gasto do governo. E como último elemento, nós temos aqui o mercado. O mercado, esse que, olhando para essa pesquisa, pré-Copom, ou seja, antes da reunião que termina hoje do Copom, né, começou ontem, termina hoje, feito pelo BTG Pactual, mostrou que os integrantes do mercado hoje, 2% enxergam um cenário fiscal futuro favorável. Há 45 dias atrás, esse número era de 20%. Então veja que reduziu em 90% aqueles que enxergavam um futuro fiscal favorável. A maioria considera neutro, ou seja, o que significa esse neutro? Se nós pegarmos aqueles que acham desfavorável 47%, então 53%, excluído aqueles dois, portanto 51% do mercado estão na condição de neutralidade. Ou seja, é uma tendência o mercado é do ponto de vista de expectativa, de olhar para o futuro e se colocar em situação de neutralidade. Se nós juntarmos a neutralidade mais os que acham desfavorável, a expectativa começa a se tornar cada vez menos otimista. E a meta, que era de zerar, ou na verdade chegar a um superávit primário em 2024, isso aí está até colocado na lei orçamentária anual, veja que 39% acham que isso é muito provável que seja alterado, ou seja, eles não confiam nos números que são fornecidos pelo governo. Se você quiser saber mais, eu fiz um resumo do que foi colocado na carta, então você pode acessar aqui. Veja que é Amar Asset Management. Essa carta é pública e você vai ver aqui com uma carta para o mês de setembro, com aquele título, apertem os cintos, vamos aterrissar e depois terminar num ponto de interrogação. Tudo isso que eu falei de uma forma resumida aqui para você, você vai encontrar aqui em 31 páginas. Eu vou dar uma explicação geral para facilitar, caso você queira ler esse documento. Isso aqui é uma leitura que vai ser feita da América Latina. Então, vai ser olhado o aspecto geral, uma abordagem particular aqui sobre o Chile, que está se salientando de novo como economia. Depois, os Estados Unidos, que puxa como um dos players do mercado externo. Consequentemente, para a América Latina, cai numa leitura que vai se dar sobre o México. E aí, nós vamos ver tudo aquilo que foi colocado agora num item específico para o Brasil. Outros países aqui da América Latina também vão estar lá. Se você quiser saber como situar o Brasil, aqui tem as informações interessantes. E de maneira complementar às nossas informações, eu vim aqui no site do G1, que na realidade o Grupo Globo, de alguma forma ou de outra, tem apoiado o governo, mas veja que eles saíram com essa reportagem aqui bastante interessante. É uma reportagem, deixa eu descer um pouquinho mais para a gente ter a clareza. Ela é assinada aqui por Alexandro Martello, e ela é do dia 31/8, do final do mês passado. Então, contas públicas têm piora de mais de 20 bilhões até julho e dívida sobe para 74,1%. Mas eu vou ficar na parte que interessa aqui para nós, que é com relação às contas públicas, que é o déficit primário. Então veja que tem uma piora acumulada, no acumulado do ano, chegando a 206 bilhões. Mas de onde é que vem esses 206 bilhões? O que acontece é que, na realidade, se nós pensarmos nos primeiros 7 meses do ano, o déficit foi de 56,17 bilhões. Se nós considerarmos o mesmo período do ano passado, nós tínhamos um superávit aqui de 150 bilhões. Então, foram consumidos esses 150,3 bilhões e ainda mais esses 56. Se você juntar esses dois, vai dar os 206 bilhões. Isso significa que nesse período se consumiu 2,7% do PIB. Ou seja, isso é o que está gerando essa expectativa para que se chegue no final desse exercício
com esta estimativa da Fazenda aqui, ó, de 106 bilhões. O que pode ser até pior, porque só este ano foram 56. E a forma de arrecadar do governo, a gente sabe, tem 3 formas, já discutimos nesse canal, são os impostos, a inflação e os títulos da dívida pública. No dia de hoje, o mercado vem numa ascendente, veja o Ibovespa aqui, 119 mil pontos, cruza, está aqui com 1% no mês, 1% no dia, isso evidentemente por essa expectativa positiva em relação da redução da taxa de juros por conta do Copom. Mas aqui, nesse caso, é olhar muito para o curto prazo. O que a gente consegue enxergar é que no longo prazo talvez não se sustente nesses patamares. Há quem estime que se possa chegar até os 200 mil pontos do Ibovespa no final do ano, meio excessivo. Tem uns que não são tão otimistas, eles estão nos 150, 140 mil, e outros com expectativa aí dos 100 e 130. Não vi ninguém falar na redução do Ibovespa até o final do ano. Então, na verdade, tem uma expectativa negativa em termos de futuro com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, mas me parece que até o final do ano as pessoas estão encontrando aí alguma felicidade dentro da bolsa. E aí você tome essas informações e tire as conclusões que melhor interessaram para o momento de você fazer novos aportes, colocar novas ações na sua carteira. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!